Conte 100% dos seus dias com a Omint. Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série especial do UnitCast, O Risco do Sucesso. Um podcast que nasceu para contar histórias inspiradoras, para compartilhar mensagens boas de empresários, de atletas, de pessoas que superaram muitas dificuldades, que encararam com coragem e hoje têm resultados surpreendentes. Nós estamos nessa jornada com a Omint que é patrocinadora do Ironman já há muitos anos. E dessa vez criou um estúdio no seu stand, aqui diretamente do Village, do Ironman 70.3 Florianópolis, onde nesse final de semana vai acontecer mais uma etapa do circuito do Ironman Brasil. E eu tenho a alegria de conversar aqui com amigos, com atletas, com empresários, que vão contar pra gente as suas histórias de superação e de sucesso. A Omint está oferecendo essa série especial. A Omint é uma empresa que tem o cuidado com a saúde, com as pessoas, de uma maneira muito especial, e é por isso que ela veio comigo nessa série. Eu sou o Otton Bernardelli, sou locutor do Ironman, e vou trazer aqui para vocês um pouquinho de esporte, um pouquinho de seguros, de plano de saúde, de planejamento financeiro, muita coisa boa para a gente aproveitar na sua vida. E nesse episódio de agora, o meu convidado é o Anderson Canto. Tudo bem, Anderson? Então, obrigado pelo convite. Ótimo poder estar aqui no stand. Ficou lindo. Tá? Ficou, né? Ficou sensacional, né? A Mint deu show aqui. E tenho certeza que a gente vai ver passar por aqui diversos atletas e personalidades aqui que vão entregar muitas histórias e muito conteúdo de alto valor aqui para você. Com certeza, virão atletas do profissional, atletas amadores com histórias lindas, né? Convidados aqui de diversos estilos. Anderson, que é o carioca mais catarinense, né? Já está há bastante tempo em Santa Catarina. E você que é especialista em planejamento financeiro, em investimentos, entende muito desses números relacionados a dinheiro, e é disso que a gente quer falar aqui. Tem a Ótimo. ver com qualidade de vida, tem a ver com saúde, porque planejamento financeiro ajuda a proporcionar. Tem aquela brincadeira, né? Ah, mas dinheiro não compra felicidade. Não compra felicidade, mas você bem planejado financeiramente pode aproveitar muita coisa, né, Anderson? É verdade, faz todo sentido, né? E finanças e dinheiro como um todo é um pilar fundamental, assim como saúde, assim como conhecimento, enfim. E as pessoas não podem desconsiderar esse tema, não pode deixar de dar esse olhar com carinho, com cuidado, para que possa prosperar em todas as áreas da vida, né? Legal. Como a gente está falando aqui de esporte o tempo todo, além de falar de saúde, de dinheiro, de seguro, né, de tudo que a Omint pode proporcionar para a gente vai falar de experiências e eu quero conhecer um pouquinho das tuas experiências. Estou sabendo que você foi jogador de futebol, né, teve uma vivência legal com o esporte. Como é que começou isso? Que nem todo brasileiro, apaixonado por uma bola, qualquer lugar era espaço para bater aquela bola de capotão, já perdeu tampa de dedão e tudo mais. Alguns. Alguns. Jogava bola na rua, descalço. Na minha infância, antes do esporte, eu era uma criança muito introvertida, né? Então, eu era um ávido leitor, mas eu era muito caseiro, muito reservado. E aos 7 anos eu iniciei num clube, né, jogando futebol de salão do lado da minha casa como uma atividade complementar, né? Eu sempre fui muito saudável, mas não praticava um esporte com regularidade, né? E nessa idade é muito natural que os pais, né, estimulem as crianças a fazer alguns esportes. E aí nessa fase eu fazia natação, por exemplo, e eu jogava futebol também de salão. E eu não sabia que eu tinha um certo talento para aquilo, né? Eu acho que o meu pai tinha um olhar muito melhor sobre mim do que eu mesmo. E não sou um caso único no Brasil, mas sempre gostei, sempre tive essa vontade, né, de praticar o esporte, enfim. E ao longo de alguns anos, ao longo de 13 anos, eu joguei futebol até chegar à fase 13 profissional, anos. 13 anos. E aí, com 19 para 20 anos, eu acabei abdicando, tendo uma transição de carreira e saindo do esporte. Mas ao longo dessa jornada, eu joguei futebol de salão na Federação do Rio de Janeiro, fui campeão em alguns torneios. Migrei para o campo, que é uma transição muito natural ali aos 12, 13 anos de idade. E, enfim, e aí você vai para um outro esporte, que é basicamente outro esporte, né? E aí eu joguei em alguns clubes do Rio de Janeiro, como São Cristóvão, a Portuguesa, o Fluminense, o Nova Iguaçu. Então eu tive uma vivência no estado do Rio, né? Acabei não. Eu tive uma oportunidade de sair do Rio para poder jogar num clube na Venezuela, num período que a Venezuela ainda era um país muito próspero na América do Sul.
mas por medo dos meus pais, eu ainda tinha 17 anos de idade, eu ainda nem era profissional. E um apoio do meu clube que no primeiro momento se colocou muito à frente de me levar para essa transição, no segundo momento já me deixou um pouco por conta própria, meus pais ficaram um pouco inseguros e eu acabei não indo, né? Mas Uhum. enfim, eu ainda estava no início da carreira, aquilo não me frustrou, na verdade me deu mais energia para poder buscar esses objetivos, né? E aí eu comecei falando sobre ser uma criança muito tímida e o esporte para mim, ele mudou realmente a minha vida porque ele me tornou uma pessoa muito mais convicta, muito mais resiliente. Eu comecei a lidar com um esporte coletivo, então eu desenvolvi aspectos, por exemplo, de liderança que eu não sabia que eu tinha, né, de comprometimento, enfim, de superação de desafios. A gente vai ver tantas histórias aqui no Ironman, né? E eu vejo que aqui as pessoas realmente superam desafios em qualquer idade, em qualquer fase da vida. Isso para mim me surpreende. Porque quando você supera desafios numa fase que você tem muita energia, você tem poucos compromissos e tudo para você é novidade, tudo é uma possibilidade, eu acho que é até mais fácil do que você superar desafios, como por exemplo, casos que eu fui vendo ao longo da semana, pessoas com 60 anos, com 70 anos, completando um Ironman, e para mim isso é um grande case de sucesso e um grande exemplo. Legal, e olha só, você trouxe aí, né, uma experiência com o futebol, já uma transição de esporte, né, de quadra para o campo, falou aí de trocar de clube, falou, quem sabe, até de trocar de país, né? O esporte, ele proporciona muita coisa boa pra gente, né? Muitas experiências que nos colocam ali em situações que vão ajudar a gente a amadurecer, que vão ajudar a gente a aproveitar melhor as oportunidades. E você falou de algumas características que o esporte te trouxe, né? Eh, Pode parecer uma incoerência, mas a gente vê hoje, né, no mundo do futebol, poucos atletas com muito dinheiro, muitos atletas batalhando por um espaço, mas são muito comuns as histórias de ex-atletas que hoje precisam de ajuda, que não têm um patrimônio, que perderam tudo de alguma forma. É uma profissão que oportuniza, né, o dinheiro chega para quem se destaca, mas nem sempre esses atletas têm, né, as características, a inteligência financeira necessária para transformar isso num patrimônio de verdade. Como que você vê isso? Você veio desse meio, você conviveu com muitos jogadores e de repente quando você sai do esporte como profissão, você vai para o mundo das finanças e se torna um planejador financeiro. É exatamente essa realidade, né? É uma realidade no qual muitas pessoas só têm o esporte como a única possibilidade de vida, né? Então você vê hoje diversos atletas que saíram de uma favela, no Rio de Janeiro tem várias favelas, né? Saíram de uma. Vini Júnior, por exemplo, ele é carioca, né? Uhum. Então ele saiu de uma favela e hoje é um dos expoentes da seleção brasileira, enfim, no mundo do futebol. É, e aí você tem pessoas, né, jovens atletas que só têm essa oportunidade na vida e abraçam ela como a última, né? Mas realmente, efetivamente, os atletas que se despontam, que têm uma boa construção de patrimônio, eu vou dizer que não chega a 1% da população brasileira, né? E a gente está Uhum. no país do futebol, são muitos jovens atletas buscando esse sonho. E aí você tem uma outra realidade que são pessoas que já têm famílias estruturadas, o atleta já tem uma educação financeira, que esse talvez seja o nosso principal problema, né? O nosso problema é de base, Sim. não deixa de Aham. ser a educação. Então, finanças muitas vezes não é um tema tratado dentro de casa, né? Por quê? Porque os próprios pais não têm esse entendimento, né? Então, eu tenho essa realidade também na minha vida, né? Na minha fase de infância, até os meus, eu não lembro exatamente, mas até os meus 10, 12, 13 anos de idade, eu tinha uma vida muito próspera. Meu pai era empresário, era do cara que veio do chão de fábrica até ser dono, né, de frigoríficos e rede de açougues no Rio de Janeiro. Ele era do ramo da carne porque Uhum. ele veio de uma região chamada Araçatuba, interior de São Paulo, e a terra do boi gordo, então ele já vem Tá. dessa origem na família, etc. Mas como empreendedor, ele era muito bom vendedor, mas mau gestor. E ele acabou quebrando uma transição do próprio mercado como um todo. E eu tive esse impacto na minha família, na minha vida, né? Porque eu nunca fui uma criança que precisei pedir nada, mas sempre tive tudo, né? Uhum. E meus pais puderam me proporcionar tudo isso. E eu sou muito grato por tudo e penso, em relação aos meus filhos, fazer algo muito melhor do que eles fizeram por mim. Porém, nessa fase, eu tive um choque muito grande de realidade. E aí veio um choque de realidade financeira, efetivamente, né? Então, Uhum.
A gente sofreu bastante com essa restrição, a gente começou a fazer muita conta que não fazia antes, né? Mudando de casa, mudando de situação, indo morar com a minha avó, no caso, a sogra do meu pai, né? A mãe da minha mãe, e, enfim, foi um impacto muito grande. Eu sempre estudei em boas escolas, tive que abdicar no meu ensino médio, ir para uma escola pública para poder ir por uma escolha própria, deixar minha irmã numa boa escola, já que eu tinha tido toda essa oportunidade naquela Uhum. fase, minha irmã mais nova. Enfim, a gente começa a fazer escolhas. E eu acho que tudo tem a ver com as escolhas que você faz, né? A gente, ao longo da semana, eu vim conversando com a Sueli, a gente passou por diversos desafios na semana, pessoais, profissionais, e parece que tá tudo sendo sacudido de uma vez só. E uma das coisas que eu falei, que ela concordou, e para mim isso é muito enraizado, tudo que a gente faz tem um certo nível de dificuldade, né? Qual o difícil que você escolhe? Então, a gente está passando por algumas situações, são situações difíceis, mas é o que a gente escolheu para poder estar numa próxima prateleira, estar no próximo nível, né? E também tem a ver com aspectos financeiros, né? As Uhum. escolhas que a gente faz hoje profissionalmente. Ah, legal. E assim, Anderson, vamos tentar trazer um pouco para quem está acompanhando a gente aqui nesse episódio, né? Como que a gente pode pensar, quebrar algumas barreiras em relação à maneira como a gente lida com dinheiro, de que forma que a gente pode organizar isso, né? E também entender, né, quais são os reflexos de você fazer as etapas certinho. Vou fazer aqui um paralelo, tá? Vamos fazer uma brincadeira. A gente está Bora. aqui com o estúdio dentro do Village do Ironman 70.3. O Ironman, como um triatlon, tem 3 etapas. Tem a natação, tem o ciclismo, a corrida, até você ter lá a linha de chegada. Se a gente pensar num planejamento financeiro, né? De que maneira que eu posso começar? O que, que seria a minha natação? O que, que eu vejo do meu lado aqui? A natação é uma das partes mais complexas, pelo menos mentalmente, para muitos atletas, principalmente para os estreantes. Eu sempre escuto muita gente falando assim: não, se eu sair da água, o resto beleza, eu dou conta, mas eu preciso sair da água. O que, que é essa fase mais difícil do planejamento financeiro? Como é que a gente consegue colocar na rotina a consciência de que eu não posso gastar tudo, que eu tenho que guardar uma parte e que essa parte que eu estou guardando vai me dar um resultado lá na frente? Excelente pergunta. E é uma ótima analogia que você trouxe. E eu daria um passo antes dos 3 esportes, que é a decisão. O Ok. objetivo que você teve, certo? Porque para o cara chegar aqui ou para a mulher chegar aqui e participar do Ironman, eles tiveram uma decisão muito forte, eles têm um objetivo muito claro. E eles Sim. se preparam para chegar naquele objetivo, certo? Então vamos lá, antes da gente falar sobre finanças, o quanto eu posso investir, o que me traz mais retorno, e qual o caminho das pedras que eu posso seguir, é muito importante entender qual o seu objetivo. Então, o seu objetivo é o ponto de partida, o seu objetivo financeiro, o seu objetivo patrimonial, o seu objetivo familiar, porque muitas vezes o teu objetivo financeiro envolve também a sua família, né? São Uhum, decisões com financeiras certeza. importantes. Então, a partir desse objetivo traçado, a gente começa a trazer e colocar na mesa aqui as possibilidades. Agora vamos fazer a relação com o esporte, né? Tá. O que seria a minha natação? A minha corrida e meu ciclismo, né? Então, se a gente fosse organizar em 3 etapas, seria o primeiro. E o que eu posso falar aqui, o que eu vou falar aqui pode ser muito redundante, mas grande parte da população não faz, tá? Uhum. Poupar, produzir e rentabilizar, que seria investir. Tá. Então, é uma tríade simples, básica, mas que funciona muito. E por que muitas pessoas não fazem? Porque as pessoas querem um resultado imediato. Otton, e aí eu vou passar uma pergunta para você. Quanto tempo um atleta do Ironman precisa se preparar para chegar numa prova como hoje aqui? Qual é a média de preparação A gente fala dos ciclos de preparação, do né? O ciclo, né? atleta ele tem que ter um objetivo, então se ele quer participar de um 70.3 ou se ele quer participar do full, ele tem que entender qual é a prova-alvo, quando ela vai acontecer, para daí, junto com a sua equipe, o seu treinador, nutricionista, médico, enfim, todos que estão envolvidos ali, ele vai pensar, bem, minha prova-alvo vai ser lá, então vamos chegar estamos em outubro de 2025. Para participar dessa prova aqui, o ciclo começou lá no começo do ano, ou até mesmo no ano passado, dependendo do nível de cada atleta. Eu tenho certeza. Então, assim, a gente está falando sobre ciclos, está falando sobre preparação. E basicamente o que a gente está falando aqui? Planejamento. Certo? Uhum, Então, a gente só está mudando de saúde, de esporte para finanças. Mas o planejamento e o ciclo funcionam da mesma forma, certo? Então, se a gente pensar que o básico funciona muito bem e as pessoas muitas vezes não fazem porque querem um resultado imediato,
é porque elas não estão jogando um jogo de longo prazo. Uhum. Elas estão buscando, infelizmente, né? Elas estão buscando colocar o dinheiro dela no jogo do Tigrinho, tá colocando o dinheiro dela numa dessas bets que hoje patrocina tudo quanto é esporte. Ontem eu estava assistindo o jogo da Libertadores, né? Tomou conta, né? Tomou conta, cara, é impressionante. E eu nunca tive a vontade de investir R$ 1 numa situação dessa. Eu tô até falando o termo errado, porque não é investir, Não é né? investir, Não é né? investir, né? Colocar 1 centavo do meu bolso nisso, porque eu sei que isso derruba muitas famílias. Eu já presenciei alguns casos que são muito tristes, sabe? Mas no final das contas, a pessoa ela tem aquela esperança. Ela não tem a educação, mas ela tem a esperança Uhum. de que o pouco que ela tem pode multiplicar em muito, ou ela tem uma sorte grande de ter aquele resultado. E na verdade, Otton, assim, e aí eu vou trazer um aspecto pessoal, tá? A gente falou sobre ciclos, e eu percebo que muitas vezes a gente não quebra ciclos que nos foram herdados. Citei aqui o meu pai, e é um ciclo que eu percebi. Eu não preciso errar da mesma forma que ele para Uhum. poder quebrar esse ciclo e não errar com a minha família, sabe? Certo? Então, quantas famílias hoje a gente percebe que repetem ciclos financeiros negativos que aprenderam com seus Foi o que pais, aprendeu, né? que foi o que aprendeu, sabe? Então hoje você como pai, tá? E aí é diretamente para você, você como pai, você pega o seu aplicativo e tá jogando no Tigrinho e tá do lado do seu filho, é isso que você está ensinando para ele. E por mais duro que eu seja a minha fala, é a realidade, Uhum. certo? Se você tivesse sentado do lado dele lendo um livro, o que você está passando para ele é outra Totalmente realidade, diferente, sabe? né? Se você estivesse trazendo seu filho aqui para o Iron Man, olha o exemplo que você está passando para ele sobre superação, desafio, etc. Então, Uhum. enfim, as pequenas ações fazem toda a diferença, sabe? E quando a gente fala sobre finanças e investimentos, voltando à tríade, né? O primeiro passo básico é poupar. Isso está na Bíblia, está na conversa de botequim, está na conversa com seus amigos, está no que seu avô contou, está naquele porquinho que você ganhou na tua infância para guardar moedinha. Então, Uhum. poupar é o básico e funciona muito bem. Só que poupar não é necessariamente o suficiente. Você precisa também produzir. E aí tem a ver com o nosso trabalho. A gente está aqui trabalhando. Então, o teu trabalho, ele te dignifica, ele te abre portas e ele te traz retornos, te traz Uhum. receitas, certo? A partir do momento que você tem uma poupança que já foi iniciada, por menor que seja, um trabalho que te gera um FII recorrente, né? Te gera uma receita recorrente, você começa a pensar o seguinte: bom, agora, ou eu mudo o meu padrão de vida, porque eu começo a ter mais dinheiro do que eu preciso, eu Uhum. melhoro o meu padrão de vida, que é onde muitas pessoas erram, certo? É o carro importado zero, é a casa financiada que o cara não tem condições de pagar os balões e acaba perdendo, vai para leilão, ou aquele investimento errado que ele fez, ou aquela promessa que ele caiu, o golpe que foi, enfim. Ele começa a ter um excedente, ele começa a pensar o que que ele pode fazer. E Como aí que ele entra a vai usar aquilo? inteligência, como ele vai usar aquilo. E aí a inteligência de quê? Ele precisa começar a pensar nos investimentos. Não só para o que vai melhorar o que ele já faz hoje profissionalmente, né? Valorizar o esforço Uhum. dele, o trabalho dele, como também vai planejar o aspecto patrimonial e o futuro dele, como a aposentadoria. O cara que está vivendo de INSS hoje é triste. Você, na verdade, não está colocando uma poupança ali. Você está pagando o aposentado que hoje já está recebendo. Então, Uhum. isso é piramidal, né? Certo. Então, você precisa se premiar, se valorizar primeiro, né? Então, toda a energia que você tem hoje, em algum momento vai passar. Toda a estrutura familiar que você tem hoje, em algum momento, vai ficar escassa. E isso vai acontecer, não é um fato. Isso vai acontecer. Você precisa se planejar para que esse momento aconteça com uma tranquilidade para você. Então, para que você tenha, como diversos empresários que a gente vê aqui, é, participar do Ironman, ter uma semana, né, de folga da sua atividade para poder vir se superar aqui, trazer a sua família para essa experiência. Então, para isso, eles têm sem dúvida nenhuma um planejamento. Ele tem pessoas Com que certeza. cuidam de aspectos da sua vida. E aqui fica uma dica de ouro que é muito simples e funciona. Se o aspecto financeiro, se a educação financeira, ou se o tema investimentos é uma dificuldade para você, delegue as suas dificuldades. Vai acontecer da mesma forma, você vai fatiar um pouco desse prêmio, mas você vai fazer aquilo realmente acontecer. Você vai ter uma orientação adequada. O melhor caminho seria o quê? Você, ao longo desse jogo, ir também aprendendo. Uhum. Então aí é o mundo ideal. Você executa, aprende, esse patrimônio cresce
e você tem um planejamento muito bem executado para você ao longo da sua vida e para sua família, deixando um legado. Eu escutei a Suelen falando aqui sobre legado e para mim, eu me associo também muito a essa palavra, né? A gente vê uma grande operadora aqui que deixa um legado muito grande de qualidade, de aspecto em saúde, em seguros, em serviço, em atendimento. E, sem dúvida nenhuma, a gente busca esse legado, deixar isso para o próximo em toda ação que a gente toma, né? Boa. Então, a nossa natação é aprender a poupar. Pegar Poupar. ali de 20, 25, 30% daquilo que você consegue gerar Excelente. e reservar. Então, estou montando ali a minha reserva. Aí, sair da água, eu vou para T1, né? Na nossa linguagem do Ironman, a T1 é a primeira transição, Boa. onde eu saio da água e pego a minha bike. A hora da bike é aquela pedalada, a hora que você vai pegar velocidade e vai tracionar. E aí você falou que o segundo pilar é o trabalho. É onde Trabalho. você vai conseguir gerar mais riqueza para poder continuar poupando. Total. Só que aí, você falou que algumas pessoas se perdem na hora que começam a gerar mais riqueza e melhoram o padrão de vida ou vão lá fazer alguma outra coisa, acaba não equilibrando tudo. No triatlo, na hora que você vai pedalar, uma coisa que você não espera, mas pode furar o pneu no meio do caminho, Pode. né? Vem o tal do imprevisto. E aí eu quero aproveitar para trazer aqui para a nossa mesa, para a nossa conversa, o tema que tem tudo a ver com o que a gente está trazendo aqui no stand da Aumint, que é uma empresa que cuida de saúde e seguros. Então, a Aumint, basicamente, ela trabalha com a parte que é da sustentabilidade, da equilíbrio financeiro para a hora do imprevisto. Então, Perfeito. quando o triatleta ele tem lá o seu pneu furado ou quebra alguma coisa da bicicleta, ele vai ter que avaliar se é possível consertar rápido, se ele tem como continuar na prova. Eu, na minha visão, Anderson, você me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que você ter um plano de saúde ou ter um seguro de vida para te proteger nesses imprevistos é justamente esse momento. Caramba, eu consegui sair da água, eu poupei, tá na hora de acelerar. E aí acontece alguma coisa, ou eu vou conseguir consertar, eu vou conseguir continuar? Se eu não tenho nenhum planejamento, eu vou ter que tirar aquilo que eu poupei para usar já de cara numa coisa que deu errado. Como que a gente pode, usando aí as estratégias de investimento, estratégias de plano de saúde, de seguros, como é que a gente pode lidar com esses imprevistos no meio para não perder o resultado que é ter lá a renda passiva ou patrimônio lá na frente? Perfeito. Ótima analogia mais uma vez. E eu diria que assim, realmente nessa analogia, ela seria o suporte, seria a equipe, seria dar possibilidades para que você não deixe de atingir o seu objetivo, seja ele qual for, tá? Então, falando sobre investimentos nesse sentido, o que a gente poderia correlacionar seria a diversificação. E diversificação é uma palavra que foi muito banalizada por tantos conteúdos de redes sociais, mas diversificar é tão simples e reduz tanto o teu risco que você não pode ignorar a diversificação. Então, para o cara que vem aqui participar do Ironman e o objetivo dele é muito claro, como ser o primeiro colocado do Ironman, ele não pode ter só uma bike, ele tem que ter duas. Planejamento. Ele não pode vir só, ele tem que ter uma equipe para poder apoiar ele. Ele não pode ter só uma roupa, um material, um tipo de alimentação. Durante o ciclo ele vai usar diversos equipamentos. Diversos equipamentos. Então, tudo isso diversifica e reduz o risco dele, porque o objetivo dele é muito claro. Então, ele não pode comprometer o objetivo principal dele com fatores que são externos. Isso não depende dele, mas o planejamento depende. Então, na prova, ele vai abraçar riscos. Nos negócios, no empreendedorismo, a gente abraça risco todo dia, certo? Então, os outros aspectos da sua vida precisam ser mais seguros. E para que você tenha segurança, para que você tenha um prêmio, você tem um custo, tá? Então, as pessoas, muitas vezes, elas até confundem muito, eu vou até corrigir o meu termo, né? As pessoas confundem muito custo com investimento, tá? Custo, muitas vezes, é algo que é obrigatório, que não te dá vantagem nenhuma, ou que não te dá um prêmio proporcional àquilo que você está envolvido, tá? O investimento não. O investimento, a lógica do investimento é eu invisto algo aqui para me ter um retorno maior aqui. E quando a gente fala hoje, por exemplo, de seguros, quando a gente fala sobre plano de saúde, é basicamente um cheque branco. E eu me corrija se eu estiver errado, mas hoje, quando você tem um seguro, quando você tem um plano de saúde da Aumint, por exemplo, a Aumint está assinando, tá, um cheque em branco que está dando na sua mão. Olha, o que acontece na sua vida daqui para frente,
a gente vai cobrir e vai te dar toda essa garantia, toda essa segurança que você busca. E sim, para você ter um ótimo atendimento, em comparação com outras operadoras, né? A Mint hoje é o plano de saúde, é o serviço que tem a maior qualidade do país. Para isso, você paga um prêmio proporcional para esse tipo de qualidade, de atendimento e de acesso. Uhum. Então vamos lá, você falou em diversificação. Então, o que que a gente está falando aqui? De planejamento financeiro, a gente já entendeu que uma parte daquilo que a gente gera de riqueza tem que ficar reservado ali, a gente tem que poupar para que o negócio todo comece a funcionar. Se não tiver essa base de dinheiro aqui, a gente não vai ver rendimento, a gente não vai poder comprar outras coisas, vai poder, né, nem arriscar em fazer um investimento maior, alguma coisa assim. Exato. Então, uma parte é para poupar, a gente precisa ter essa reserva. Aí você falou em diversificação. Então, eu vou ter lá os meus potinhos, eu vou ter as minhas áreas aonde eu vou colocar. Eu quero colocar alguma coisa lá na bolsa de valores, por exemplo, Sim, sim. onde eu posso, às vezes, ter um rendimento muito superior. Se eu tiver um perfil mais arrojado, se eu quiser Certo. arriscar um pouquinho mais, eu Exato. vou ter uma quantidade de dinheiro que pode crescer na mesma proporção que ela pode diminuir, né? Perfeito. Tem que ter estômago Estômago. para poder lidar com essa parte. Eu posso colocar num tesouro, numa renda fixa, num CDB, Sim, que eu não vou ter tanto susto, mas também não vou ter aquele super rendimento, correto. né? Exato. E quando a gente está colocando uma parte do nosso dinheiro no seguro de vida, no seguro do carro, no seguro da casa, no plano de saúde, de alguma forma a gente está diversificando também Exato. aquilo onde a gente está investindo. Exato. Porque você falou aqui, custo é aquilo que eu tenho que tirar do bolso, né? Não tem jeito, eu preciso daquilo e a vantagem não é financeira. De repente, Um aluguel, por um exemplo. aluguel, Moradia. a luz, a água, a internet, É eu custo. preciso daquilo, é custo. É custo. Agora, quando eu coloco um plano de saúde, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando lá uma quantia de dinheiro todo mês, só que se me acontece alguma coisa mais grave, quem vai desembolsar o valor grande para pagar os custos do hospital, do exame, da consulta, é o plano de saúde, né? Eu estou Verdade. fazendo o meu seguro de vida, se eu tenho um acidente, uma fratura, um diagnóstico de doença, alguma coisa assim, eu estou colocando um pouco lá por mês, mas se acontecesse imprevisto, eu tenho na minha pólice um valor, né, que foi calculado lá para receber na hora. Então, essa diversificação, ela vai permitir também manter aquilo que você já poupou, tô certo? Perfeito. Muito bem colocado, tá? E eu te diria que nós somos sobreviventes da pandemia, né? Uhum. Então, quem não entendeu a importância de um seguro, de um plano de saúde no pós-pandemia, precisa realmente se conscientizar um pouquinho mais, porque ali o risco estava na porta, né? Você não sabia se amanhã você estaria vivo. Então, essa era uma realidade, né? Falar isso depois de 5 anos parece absurdo, mas foi só há 5 anos. Só. Então, hoje, você realmente precisa de segurança para que você possa tomar mais riscos, tá? Então, o primeiro investimento que você deve fazer tem que ser em coisas seguras para você, que você se sente confortável. Então, se você, por exemplo, é um investidor imobiliário, né? Eu adoro imóveis, eu compro terreno, etc. Ótimo, siga nessa linha de investimentos, porque isso é confortável para você. E outras linhas de investimentos vão surgindo ao longo do tempo e você vai tomando um pouco mais de risco. Agora, a sua base, o seu montante maior, o seu investimento maior, ele precisa ser seguro para que você possa realmente se propor a tomar riscos tranquilamente, tá? Então, o risco não é algo ruim, risco é algo muito bom. E mais uma vez eu vou quebrar, descaracterizar aqui um pensamento comum. As pessoas acham que risco é algo ruim. Na verdade, ruim é incerteza. Então, se eu tivesse aqui algumas bolinhas e pedisse para você, eu tenho uma bolinha número 1 e pedisse, Otton, pega essa bolinha aqui para mim. Qual é a certeza que você tem que aqui tem uma bolinha? Total, 100%. Uhum. Eu acabei de dizer que tem uma bolinha Ali número 1 e você pegou. E Certeza, 100%. Se eu disser para você que, Otton, eu tenho uma bolinha, eu tenho algumas bolinhas de 1 a 10. Pega a bolinha número 1. Aqui, ficou. Já não tenho aqui certeza que eu vou. você já não tem tanta certeza, mas você entende o risco, porque você tem uma chance em 10 de acertar essa bolinha. Isso é probabilidade. É isso que a gente faz com investimentos. E as pessoas confundem isso com incerteza. Se eu dissesse para você, Otton, eu tenho algumas bolinhas aqui, com diversos números. Pega número 1. Já ampliou totalmente aí as possibilidades, eu já não sei nem se a um tá aí mesmo. Exatamente. Você já não confia no que eu estou te falando, você já não confia na caneca, você já não confia em quantas bolinhas tem e você já não entende aquilo. Então, isso é incerteza. Então, incerteza é algo muito ruim quando a gente fala de investimentos. Você precisa entender o jogo.
Entender o jogo é entender as probabilidades. Eu tenho uma chance em 10 daquilo dar muito certo para mim, mas eu não preciso colocar tudo nessa mesma cesta, nessa mesma caneca. Eu posso ter diversas canecas aqui e colocar um pouco de cada fatia do meu dinheiro, cada investimento diferente. E concordo plenamente com você. O plano de saúde, o seguro como um todo, ele é uma fatia do que você tem hoje para diversificar como um investimento. E eu te diria que poucos investimentos trazem tanto retorno quanto um seguro hoje, tá? Como eu disse em momentos atrás, é realmente um cheque em branco, né? Então você pode ter um risco cirúrgico, um risco de saúde muito baixo, seja algo palpável para você, você desembolsa, vai lá e paga, tá tudo bem, mas você pode ter um risco muito grande onde você não sabe nem o tamanho daquilo, quantos dias você vai ter que ficar internado, ou o tipo de cirurgia, se é algo que tem que ser feito no Brasil ou fora do país, se é um estudo que ainda não está aprovado, por exemplo, e é algo um pouco mais experimental, mas que a tua operadora cobre. Então, enfim, é um cheque em branco que te dá N possibilidades, e eu não vejo hoje nenhum tipo de investimento que te dá tanto poder, tá, para um prêmio tão grande quanto esse, tá? Nem criptoativos. Eu ouvi uma vez, Anderson, um especialista também na área de planejamento financeiro, investimentos, ele estava falando sobre a visão dele para o seguro, porque ele falou assim, o seguro é o único ativo que consegue antecipar um resultado. Ele deu um Boa. exemplo assim, pô, se eu quero começar a guardar dinheiro para ter R$ 1 milhão guardado, né, em 10 anos, estou chutando valores Sim. aqui, né? Eu vou ter que ter uma disciplina e vou ter que conseguir trabalhar para gerar riqueza suficiente para que eu Certo. vá poupando, somando resultado, juros compostos, Correto. até chegar nesse 1 milhão depois de 10 anos. Sim. E ele falou o seguinte: mas se acontece alguma coisa que eu não consigo mais trabalhar, não consigo mais gerar riqueza durante esse período, eu não cheguei lá no 1 milhão guardado, eu não tenho esse 1 milhão ainda, e eu não tenho mais perspectiva de voltar a gerar dinheiro suficiente para ter 1 milhão. E aí ele falou: por que que o seguro é o único ativo que pode antecipar o resultado? Porque se eu tenho uma pólice lá que me protege por uma invalidez permanente, por exemplo, tive um acidente e tive um problema físico tal que eu não vou mais poder voltar a trabalhar. Uhum. E esse seguro é de 1 milhão, eu antecipo o resultado. Mesmo que eu não consiga mais trabalhar pelos próximos 10 anos, né, que eu estava prevendo planejar, esse dinheiro vem para minha conta e eu vou conseguir trabalhar com esse resultado. Então a Excelente. visão dele era, enquanto você está buscando um resultado financeiro, você também pode se proteger por um seguro, né, que vai permitir que aquele dinheiro que você guardou continue existindo e o teu resultado financeiro que você queria, porque agora você vai precisar mais ainda, né? Se É verdade. saudável você já queria ter 1 milhão na conta, imagina uma situação de invalidez permanente, por exemplo. Não, é um risco muito alto e ninguém está livre disso, né? Infelizmente. E é uma visão muito boa. É uma visão, eu não tinha essa percepção, mas eu aprendi também com você, né? Eu sou cliente hoje do Otton. O Otton me fez uma venda consultiva, uma venda sensacional. Eu não tinha seguro de vida até então, até esse momento, né? Junto ao Otton e à Unity. E ele me trouxe situações que eu não tinha ainda. E apesar de ter um conhecimento sobre investimentos, né, eu não tinha se apanhado ainda com essa técnica, enfim, com essas possibilidades que o seguro poderia me dar com um custo tão baixo hoje, né? Então hoje meu Uhum. compromisso financeiro está em torno de 3 a 4%, se eu não me engano, né, da minha rentabilidade hoje. Na verdade, nem da minha rentabilidade de investimentos, mas do meu faturamento hoje, né, no meu trabalho. Então, é um compromisso muito pequeno, né? Eu Uhum. invisto muito mais, já tomei muito mais risco do que isso, né? Em investimentos, na bolsa de valores, e no dia a dia, né? Do que essa possibilidade que eu tenho, esse seguro que eu tenho de qualquer risco que eu tome na minha vida hoje, né? Então, é, foi uma excelente aprendizagem, tá? Então, entre em contato com o Otton para poder falar um pouco mais sobre seguros. Boa, Anderson, boa, Já Anderson. fazendo merchan. Mas é assim, a gente vai conversando e entendendo, né, todas essas visões. E aí você falou, né, E é pô, até engraçado, um. Otton, como não te cortando, mas como cada experiência que a gente tem, a gente vai agregando no nosso jogo, né? Sim, Isso é incrível, né? sim, Mas sim. continua. Não, a gente aprende o tempo todo, né, Aprende o Anderson? tempo todo. E você falou, né?
pô, até pouco tempo atrás eu não tinha o seguro de vida, não tinha esse olhar sobre esse produto e hoje, né, ele é um produto que faz parte da tua carteira com todo o cuidado, né, bem dimensionado. No episódio que a gente conversou com a Suelen, eu perguntei para ela, né, qual que era o maior desafio profissional dela numa área, né, que é falar de plano de saúde, que justamente precisa de tanta conscientização até chegar no ponto da decisão de compra. E agora a gente falou de uma situação de seguro de vida que você também é reflexo disso. Sim, Por mais conhecimento da área financeira que você tenha, você ainda não tinha encarado esse produto dessa forma. O correto. que você acha hoje, dentro do teu papel de planejador financeiro, né, de pessoa que tem especialidade na área de investimentos e que senta com as pessoas para ajudá-las a chegar nos seus objetivos, o que você acha que ainda é um desafio dessa parte de educação financeira, de consciência, para que nós, como cultura de Brasil, possamos evoluir nesse ponto? Olha, eu diria que hoje, na minha atividade profissional, talvez não seja a principal dificuldade do país, tá? Mas na minha atividade profissional, tem a ver com você mudar o aspecto racional, números, lógica, algo exato, ou seja, a matemática não mente, para algo mais humanizado. Grande parte das empresas hoje são empresas familiares. E uma decisão é sempre uma decisão compartilhada entre a família, entre filhos, herdeiros, entre a esposa, ou entre funcionários, por exemplo, que tem grande confiança do chefe, do dono da empresa. Então, você trazer esse aspecto do que é racional, do que é lógico, para algo um pouco mais humanizado, ah, no primeiro olhar, você perde um pouco de tempo. É um tempo de conscientização. E muitas vezes eu sou pago para trazer algo imediato, objetivo, direto. É assim que tem que ser feito e ponto. Se vocês não fizerem, enfim, o risco da ruína está claro para todo mundo, tá? Mas as pessoas, elas têm dificuldade em lidar com os riscos. Ela toma risco todo dia, mas quando o risco está cada vez mais iminente perto dela, ela começa a se esquivar. E é muito louco você entender isso, né? Porque o empreendedor, ele é desbravador, né? Ele tá na linha de frente, ele tá com escudo e ele tá enfrentando aquele desafio todo dia. Mas quando o risco é cada vez mais perto, tá cada vez mais perto dele, mais íntimo dele, aí pode ser um risco de saúde, pode ser um risco de vida, pode ser um risco financeiro, muitas vezes, da empresa como um todo, ele se esquiva. E eu não sei até, a gente pode falar sobre os aspectos psicológicos aqui, que talvez não está no meu conhecimento, mas em relação à minha expertise, as pessoas se esquivam quando o risco está muito próximo de si. Então, ela evita olhar para aquele risco, ela busca outras soluções que não seja a que realmente traz o resultado imediato, ela rodeia o ponto principal, faz diversas ações, mas não a que realmente resolve, certo? Então, muitas vezes ela prorroga um risco que pode se tornar muito maior, ou poderia ter sido minimizado lá no início. Uhum. Então, hoje, alguns empresários, eles me colocam no seu aspecto de confiança justamente porque eu trago esse aspecto mais humanizado para ele, mostro para ele que o mais difícil muitas vezes é o que ele realmente precisa enfrentar logo de cara, tá? Por mais difícil que seja, por mais que ele tenha que impactar com uma decisão difícil, familiar, mas que ele vai minimizar um risco muito maior lá na frente, certo? Então, esse para mim é o meu maior desafio profissional, tá? Trazer o aspecto real, exato, objetivo para algo um pouco mais humanizado. E aí você está falando, eu estou falando sobre lidar com pessoas, né? Lidar com aquele cenário. E muitas vezes ele é um ótimo empreendedor, ele é até um bom gestor, mas ele não é bom em finanças, inclusive as suas. Não tem um controle financeiro, não tem uma básica separação entre sua conta pessoal da sua conta empresa, tá? Isso é tão básico, mas é tão comum hoje em dia. Não, acho que isso só acontece no vizinho. Não, não é assim, não é verdade isso aí que você falou, imagina. É difícil até de admitir isso, né, É uma Anderson, quando a realidade. gente fala desses cuidados, né? São coisas, às vezes é fazer o básico bem feito, né? Em primeiro lugar. Então, para a gente dar Um lacinho vermelho. um laço aqui nessa nossa Vamos conversa. lá. Então, a gente Muito boa, por sinal. Obrigado. definiu a nossa. Tá bom demais. Aqui, o problema disso é que a gente tem que ficar controlando o tempo, verdade, senão a verdade. gente fica aqui na resenha um tempão. Então, a gente definiu o nosso objetivo, que é a nossa prova-alvo. Certo. Tá? Aí chegou o dia, a gente foi para a natação
Difícil é encarar a arrebentação, passar as ondas, o mar a gente não sabe como vai estar no dia, mas a gente manter aquela consistência no financeiro que é poupar, Certo, né? Separar ali uma grana para estar com poupadinho. certo, Fez a transição, foi para o ciclismo, que é o segundo pilar que você falou, que é o trabalho. Então, o certo. primeiro é poupar, o segundo é o trabalho. Perfeito. Aí tô gerando renda, tô conseguindo resultado, Vai ter um excedente. peguei aquela velocidade. Eu tenho que, primeiro, aproveitar essa velocidade, não posso queimar tudo, porque senão depois eu não aguento correr, Uhum, né? Você falou aí do elevar o padrão de vida exato. mais do que poderia, Mais do que seria necessário. mais do que seria necessário. Você já Legal. quer se premiar com velocidade, esse tá o Boa. ponto. E se tiver um imprevisto no meio, tem que ter aí na sua estratégia um plano de saúde, um seguro de vida, para que ele não consuma tudo aquilo que você conseguiu guardar. O termo para isso seria reserva de emergência. Boa. Tem lá uma reserva de emergência. Se eu não tiver um seguro, se eu não tiver um plano de saúde, eu vou consumir essa reserva de emergência muito Naturalmente. rápido e aí vai atrapalhar o meu resultado lá na frente. E você passa a não poder ter duas emergências. Perfeito. Só uma. Não posso ter mais uma. Não É pode ter verdade. mais uma. Beleza, completei o ciclismo. Estou trabalhando bem, estou conseguindo. Aí eu vou para a corrida, que é onde eu quero chegar lá no pórtico de chegada. Quero cruzar a linha de chegada, Correto. né? Nessa corrida, aí você falou do terceiro pilar, que é investir. É onde você vai ver resultado em cima daquilo que você construiu. Tô certo? Entendi Tá bem? certo, tá certo. Então, nessa linha, nesse aspecto do investimento, tá? O que seria o primeiro olhar básico que você poderia fazer, tá? A gente falou sobre a diversificação, mas que tipo de diversificação, né? O que seria ideal? E aí tem muito a ver com o momento. Qual a oportunidade você tem hoje? A gente está falando hoje de uma Selic que está acima de 15%, e Selic é a taxa básica de juros, tudo parte da Selic. No país hoje é o cenário precificado. Então, investir em renda fixa é muito atrativo, porque você Sim. está ganhando mais de 1% por mês, zero risco, tá? De forma patrimonial é muito interessante. Porém, aí está o grande lance. Nesses momentos onde a renda fixa ela se torna muito atrativa, é onde os ativos com maior risco envolvido, ações americanas, enfim, exposição a dólar, por exemplo, se tornam mais atrativos. Por quê? Porque eles estão mal precificados. E o grande lance do investimento é você buscar as melhores oportunidades, os ativos, né, que se tem melhores fundamentos, que têm melhores condições de performar ao longo do tempo, mas que estão mal precificados. Em outras palavras, seria o seguinte: comprar na baixa. Eu estou buscando coisas que são muito boas, mas que estão muito baratas, né? Se eu estivesse vendendo para você uma mansão que vale 10 milhões, mas eu preciso gerar liquidez, eu estou sem dinheiro, eu quebrei, eu preciso de vender por 2, é muito mais atrativo do que aquele Exatamente. preço original. Continua sendo a mesma mansão, continua sendo no mesmo lugar. O que mudou foi o preço. Uhum. Então o fundamento daquilo se torna muito atrativo ainda. Então buscar essas oportunidades é o primeiro ponto fundamental. Nesse nosso momento de investimentos, e diversificar, por exemplo, em dólar, você reduz o risco à nossa moeda. Nossa moeda está depreciada há muito tempo, então uma exposição a dólar te traz mais segurança, tá? Mas eu poderia colocar outros tipos de investimento também nesse grupo, que seriam ativos que não estão relacionados à bolsa de valores, por exemplo, né? Ativos um pouco mais palpáveis, físicos, como, por exemplo, imóveis, né? Então, a gente vive numa região aqui que o mercado imobiliário é extremamente aquecido e sim, poderia ser um ótimo investimento para você. Tem muita coisa que já está cara, e aí o desafio é você achar o que é bom com bom preço, tá? Então, eu diria que se você poupa, você já está à frente de grande parte da população. Se você trabalha, se você produz, você já está muito à frente dessa geração que está vindo agora, que é pouco produtiva. Se você poupa, produz, gera excedente e tem mais oportunidades ali para poder rentabilizar isso, excelente. Você está indo na linha de encontro ao que você realmente precisa fazer. Eu gosto muito de ações, e isso é uma particularidade, porque você tem duas possibilidades de ganhar. E aqui fica uma dica legal. Quando você compra, por exemplo, uma ação, você pode ganhar pela rentabilidade ou pela apreciação. E são duas maneiras de ganhar para um só investimento. A rentabilidade seria o seguinte: uma ação que te paga parte dos lucros dela. Se a empresa performou bem ao longo do ano, ela vai dividir aquele lucro entre os acionistas. E se você tem uma ação dela, você é um dos acionistas. Perfeito. Então você ganha a rentabilidade daquilo. Isso é ótimo porque é um ganho passivo.
Você só Uhum. faz parte e confia naquela empresa. A apreciação é algo que você está tomando risco. E é muito legal. Se você comprou uma ação a R$ 10, ela parte para 20, você teve uma apreciação de 100% E aí do você teu. pode vender e realizar aquela diferença. Exatamente. Você pode rebalancear, você pode tirar o dinheiro daquela ação e colocar em outra, você pode comprar um pouco mais dela para gerar um pouco mais de dividendos. Enfim, aí você começa a mexer um pouco mais nesse mosaico. E o que eu poderia dizer num ponto final, nesse lacinho final, seria o seguinte: não existe o melhor tipo de investimento. Existe o melhor momento para cada tipo de investimento. Mas se você não poupa, se você não produz, não adianta a gente começar a falar de investimento porque você não tem nem o principal para poder realmente executar. Então, a educação é a base e ela parte da base que está em poupar. Então, esse é o princípio básico que todo mundo deveria fazer. E por mais que seja óbvio, todo mundo quer o prêmio rápido. E quando você busca o prêmio rápido, você muitas vezes toma muito risco, onde você muitas vezes nem domina esse risco. E aí se torna um risco da ruína. Boa. E aí, como todo atleta, cruza a linha de chegada, você passou horas ali durante a prova falando o que que eu estou fazendo aqui, o que que eu vim fazer aqui, eu nunca mais eu volto. E aí, quando passa a linha de chegada, né, o atleta já pensa quando é a próxima. Então, eu tenho certeza que para quem consegue passar pelas etapas aí do planejamento financeiro e realiza os seus ganhos, o seu patrimônio, a rentabilidade, a renda passiva, os dividendos, tenho certeza que não vai parar, vai querer pensar na próxima, né, no próximo investimento, onde pode rentabilizar melhor. Então, eu acho que o mundo esportivo e o mundo financeiro se encontraram muito bem aqui. Totalmente. Anderson, muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo aqui. Foi uma conversa sensacional. Espero que a gente possa ter transmitido aí boas dicas para quem está assistindo a gente. Nós estamos aqui numa série especial do UnityCast, o Risco do Sucesso, oferecido pela Omint, que é uma empresa que incentiva e acredita no esporte como forma de aproximar os mundos de quem cuida da saúde, de quem promove, né, o cuidado com a saúde e a prevenção. Então, a Omint atua em todas essas áreas, saúde e seguros. A Omint é a nossa parceira, né? Então, em todos os momentos, em 100% do seu tempo, você pode contar com a Omint, assim como nós estamos contando aqui também, diretamente do Village, do Itaú BBA Ironman 70.3 Florianópolis. Obrigado a você que curtiu esse episódio com a gente e continue, porque a nossa série especial ainda vai trazer muitos convidados. Produção, põe aquele vídeo da Omint para a gente finalizar e até o próximo. Para sua saúde, vida ou viagens, conte 100% dos seus dias com a Omint.